Povo de Deus, boa noite, Deus abençoe a vida de vocês, amém pessoal? Mais uma live, mais uma noite de mensagem aqui no nosso canal e no nosso Instagram para fortalecer ainda mais o nosso coração, amém? Nossa mensagem hoje está no livro de Números, amém? Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês, é muito gratificante ter essa oportunidade, né, de sempre estar falando um pouco mais da palavra do Senhor, até porque eu acredito que toda oportunidade ainda é pouca para se falar da palavra de Deus. Uma palavra que se renova todos os dias, uma palavra que causa milagres todos os dias. Eu acho que aquilo que Paulo falou é muito real, que você precisa aprender a pregar em tempo e fora de tempo, né? Você aproveitar toda a oportunidade e quando não tiver oportunidade, você cria oportunidade e fala da palavra do Senhor. Amém? Livro de Números, capítulo 27, versículo 12, diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de tê-la visto, serás também recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, na contenda da congregação, te rebelaste contra a minha ordem, para santificar-me nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. Irmãos, o que foi que houve aqui? Após a passagem do Mar Vermelho, após toda aquela situação no deserto, a gente sabe que, irmãos, eu acredito que a fase do deserto foi uma fase muito complicada, foi uma fase muito difícil, tanto para Deus quanto para o povo. Aline, como assim para Deus? Porque, irmãos, o intuito do Senhor, o intuito de Deus era tirar o povo da escravidão, libertar o povo da escravidão, entregar o povo a uma terra de descanso, a uma terra onde o povo pudesse frutificar, uma terra onde o povo pudesse crescer, né, se multiplicar, ser um povo próspero, um povo forte. Porque desde quando Deus levanta Abraão, que Deus promete isso: Abraão, vou fazer você pai de nações, vou fazer a sua semente ser muito maior até que a areia do mar, mais do que as estrelas do céu. Então Deus sempre prometeu que Israel, né, seria um povo forte, um povo grande, um povo próspero. Mas para isso, irmãos, o povo teria que confiar no Senhor. O povo teria que obedecer à direção de Deus, o povo teria que se enquadrar na vontade do Senhor para conseguir se tornar esse povo forte. Porque o intuito de Deus, irmãos, era ser rei, ser senhor do povo, né? Era que Israel fosse um povo diferenciado, que Israel fosse um povo diferente, que Israel fosse um povo conhecido não somente por eles, mas pelo Deus a quem ele servia. Irmãos, e a nossa vida hoje não é diferente, tanto que a gente lê a palavra, a gente lê a Bíblia nada mais é do que a nossa história, a nossa vida contada, né, há milhões de anos atrás. Hoje não é diferente, né? Deus, ele quer ser conhecido através das nossas vidas, né? Por intermédio das nossas vidas. Quando Deus realiza um milagre na nossa vida, quando Deus faz algo impossível, da qual a gente não teria possibilidade de conseguir, talvez o médico desenganou, uma situação completamente difícil de resolver e Deus vem lá e faz acontecer, e aí o nome dele é glorificado em uma situação difícil na nossa vida. O nome dele é glorificado também em uma bênção na nossa vida. Então em tudo o nome dele seria exaltado através de nós. O intuito de Deus, irmãos, é reinar em nossas vidas, né? É ser rei, é ser senhor, é ser nosso pai, é ser amigo, é ser alguém, irmãos, que compartilha da nossa vida, que divide a vida conosco. É o que eu costumo dizer, né? Deus, ele não é só um senhor que está sentado num trono, mandando, dando ordem. Não, ele é alguém que quer se relacionar com o seu povo. Ele é alguém que quer se envolver com os seus filhos, que quer partilhar dos momentos bons, que quer ajudar nos momentos ruins. Então, assim, Deus sempre foi o mais interessado, né, em se relacionar com o seu povo. Tanto que quando ele vai trazer a Moisés, né, as instruções para construir um tabernáculo no deserto, Deus, ele fala o seguinte: Moisés, vocês vão fazer um tabernáculo para mim porque eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero estar entre eles, eu quero habitar, eu quero viver, eu quero morar com vocês, né, eu quero participar de tudo junto com vocês. Irmãos, e eu fico imaginando como é que a gente não consegue honrar um Deus desse, como é que você não consegue obedecer, como é que você não consegue ser fiel a um Deus desse, um Deus que tão somente só quer cuidar
da gente, né? Quer nos orientar, quer nos levar para um caminho, irmãos, não digo um caminho mais fácil, eu digo no sentido assim, um caminho que a gente não vai quebrar a cara, um caminho da qual a gente não vai se arrepender, um caminho do qual a gente não vai sofrer. A gente sabe que às vezes tem coisas que Deus faz na nossa vida, promessas, né, que Ele traz na nossa vida, que a gente segue um caminho da qual você para e pensa, poxa, mas que caminho difícil. Nossa, que caminho complicado, aí eu vou desistir, aí eu vou voltar para trás. Mas, irmãos, às vezes, Deus até permite certas lutas, permite certos problemas, mas é tão somente, irmãos, para maturar a gente. Sabe, para amadurecer, para fazer a gente crescer, para fazer a gente perder os mimos, para fazer a gente perder o medo, para fazer a gente, sabe, ser pessoas mais fortalecidas na fé. Irmãos, a nossa fé não tem como a nossa fé criar corpo, não tem como a nossa fé criar raízes se a gente não praticá-la. E a fé, a gente pratica, irmãos, acredite ou não, a nossa fé a gente consegue praticar muito mais quando tá passando por problema do que quando tá tudo bem. Por quê? Se tá tudo muito bem, obrigada na minha vida, eu vou exercitar minha fé pra quê? Se tá tudo indo de vento em popa na minha vida, eu vou colocar minha confiança em ação pra quê? Eu vou buscar a Deus pra quê? Eu vou orar pra quê? Então Deus até permite, irmão, certos ventos, certas lutas, tão somente para que a gente não pare de buscar. Não é que Ele é um Deus ruim, um Pai ruim, não, é pra gente não parar de buscar, pra gente não parar de malhar, de exercitar a nossa fé, pra quê? Pra que de fato a gente viva o que a palavra dele diz. E o justo viverá pela fé, para que a gente possa viver milagre. Então sim, irmãos, a fase no deserto foi uma fase difícil, tanto para Deus quanto pro povo, né? Pro povo, porque agora o povo teria que não só parar com atitudes, né, de escravo, mas também se libertar da sua mentalidade de escravo. Porque uma coisa, irmãos, é você tirar a pessoa do lugar. Outra coisa é você tirar o lugar da pessoa, né? Tirar o povo do Egito, beleza, Deus fez. Agora tirar o Egito do povo, irmão, que foi mais difícil. Porque sair do Egito, querendo ou não, dependia 100% de Deus, né? Dependia na verdade, não digo nem 100% de Deus, dependia mais do poder de Deus para isso acontecer, né? Da confiança do povo, da perseverança do povo e do poder de Deus para isso. Agora, para o Egito sair do povo, irmãos, ia depender mais do povo do que de Deus, porque o povo ia ter que querer isso, o povo ia ter que desejar isso. A mesma coisa, irmãos, como eu digo a vocês, não é uma realidade distante da nossa. Por quê? Uma coisa é quando o homem, quando a mulher é resgatado do mundo, né, para a presença do Senhor. Outra coisa é quando você tem que tirar o mundo de dentro da pessoa. É tirar os costumes, é tirar os pensamentos, é tirar o palavreado, é fazer a pessoa entender que ela não pertence mais ao mundo. É a pessoa, melhor, não é nem fazer a pessoa entender, a própria pessoa fazer a mentalidade dela entender que agora ela é serva de Cristo, que agora ele é servo de Cristo. Tanto que Paulo fala isso em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né, a vossa mente, renovai-vos a vossa mente, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o povo de Israel no deserto tinha que passar por essa transformação, tinha que passar por essa renovação de mente, né, tirar as vendas da escravidão, tirar o jugo da escravidão, tirar o coração do Egito, melhor, tirar o Egito do coração, na verdade, né, parar de desejar, porque, irmãos, uma vez eu ouvi isso em uma pregação e eu guardei no meu coração para sempre. Que libertação não é só quando eu paro de fazer. Libertação também é quando eu deixo de ter desejo em fazer aquilo. E o povo de Israel, irmãos, por mais que não tivesse mais no Egito, por mais que o povo não tivesse mais lá, mas o coração do povo desejava. Porque toda vez que o povo passava por um problema, toda vez que o povo se via em dificuldade no deserto, o povo não ia orar, o povo não ia clamar ao Senhor, o povo ia reclamar. Diferente, o povo ia murmurar, o povo ia dizer, ai, se a gente pudesse, se a gente estivesse no Egito, eu não tava passando por isso. Ai, vamos levantar um chefe aqui, vamos voltar pro Egito, porque lá a gente tava muito melhor. Então, se o coração do povo não estava liberto, sabe, a mentalidade do povo não estava liberta, o povo ainda queria o Egito, o povo ainda sonhava com o Egito, queria estar lá, queria voltar para lá. Ô, irmãos, uma vez que você sai de um lugar de escravidão, não queira voltar para lá mais não. Uma vez que você sai, irmão, de uma vida de lamaçal, de uma vida de humilhação, não queira voltar pra lá não, irmão. É a mesma coisa quando você, é tipo você tá pegando um porquinho, você dá um banho no porquinho, você solta o porquinho volta pra lama.
Não, que é isso? E nessa situação aqui que nós lemos, o que foi que houve aqui? Né? Devido a tantos altos e baixos do povo no deserto, devido a tanta reclamação, a tanta murmuração, acontece uma situação onde o povo, irmão, está com sede. E aí o povo vai reclamar. Moisés vai orar. Moisés ora ao Senhor e Deus fala o seguinte: Moisés, pega o seu cajado e fere a rocha, porque eu vou fazer jorrar água da rocha e o povo vai se saciar. Amém? Amém. Moisés obedeceu. Ou melhor, em tudo, irmãos, em tudo Moisés obedecia ao Senhor, em tudo. Tanto que se você pegar o Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai ver muitas passagens dizendo o seguinte: e fez Moisés conforme o Senhor ordenou, e executou Moisés conforme Deus ordenou. Então, assim, Moisés, em toda a sua caminhada com Deus no deserto, não foi nem dizer que Moisés estava em um lugar assim. Não, Moisés estava no deserto. Moisés também estava passando fome, Moisés também passou sede, Moisés também passou dificuldade. Mas em tudo Moisés confiou na direção, confiou na providência de Deus. E Moisés viu a providência de Deus no deserto. Então Deus ele dá essa ordenança: Moisés, fere a rocha e vai sair água. E o povo se saciou. Só que passa um pouco adiante e vem de novo, irmãos, a mesma situação. O povo vem reclamar porque não tinha água. O povo murmura, o povo reclama, o povo fala. E aí Moisés vai orar ao Senhor e Deus fala: Moisés, pega de novo o seu cajado. Só que dessa vez você vai falar a rocha. Fala a rocha. E ela vai jorrar. Só que, irmãos, Moisés já estava tão no limite, né? Moisés já estava tão aborrecido, tão chateado com o povo, porque todo o povo reclamava, todo o povo murmurava, todo o povo achava defeito, todo o povo queria voltar para o Egito, tudo o povo... Fora que, né, o povo não só reclamava contra Deus, o povo também reclamava muito contra Moisés. O povo às vezes queria pegar Moisés, queria pegar Arão, irmão de Moisés, né, para apedrejar e tal, aquela coisa toda. E aí, irmãos, Moisés chega num limite de estresse tão grande com o povo, que Moisés, dessa vez, ele desobedece a Deus. Moisés, o homão de Deus, o cara que Deus falava assim, ó, face a face, desobedece ao Senhor. Porque ele pega o cajado, ele bate na rocha 2 vezes. E começa a jorrar água. Aí você vê a diferença, né? Na primeira vez, Deus disse: Moisés, fere. E ele faz conforme o Senhor mandou. Já na segunda, já ele não consegue mais obedecer. Moisés já não consegue mais seguir a instrução de Deus, porque o povo havia levado Moisés a pecar. Tanto que Salmos que fala isso, né? O povo levou Moisés a pecar. O povo levou Moisés a se rebelar contra o Senhor. Irmãos, aí você para e pensa, imagina, né? Com toda a trajetória, com toda a experiência que Moisés teve com Deus. Ele viu a glória. Moisés teve seu rosto envolvido de glória. Moisés, ele orou por pessoas, né? Para que ajudasse a ele a cuidar do povo no deserto. E Deus falou assim: Moisés, separa 70 homens aí. Ora por eles, porque o que tem em você eu vou fazer passar para eles. Deus não disse: Moisés, separa 70 homens que eu vou derramar da minha unção. Não. Moisés, a unção que já tem em você, eu vou passar para eles. Vou compartilhar a sua unção com eles. Então você vê a intimidade do homem, né, com Deus. Você vê a que nível Moisés chegou com Deus, ao ponto de várias vezes Deus querer fulminar o povo no deserto e Moisés interceder e Deus, né, e Deus não fazer aquilo, e Deus não executar o que tinha dito para fazer por conta da oração de Moisés. E há situações em que Deus diz: Moisés, conforme você disse aí é o que eu vou fazer. Imagina o que é Deus olhar para sua cara e falar: olha, conforme o que você está orando é o que eu vou fazer. Conforme o que você está me dizendo, eu vou fazer. Sabe o que Deus disse assim? Olha, de fato a sua opinião é melhor que a minha. Irmãos, isso é pra quem? Irmãos, não é pra qualquer um não, irmãos. Você não tem noção, não. Sabe o que é Deus olhar e dizer assim: não, Moisés, eu vou fazer do jeito que você tá dizendo? Moisés, de fato você tem razão. Sabe o que é Deus dar razão a Moisés? Irmãos, houve muitas situações em que Deus deu razão a Moisés. Deus deu razão a Moisés. Um mero mortal. Um mero mortal. A intimidade do homem com Deus, irmãos, era surreal. Só que, infelizmente, não foi suficiente para manter Moisés fiel até o final. Para manter Moisés firme até o final. Irmãos, claro que depois dessa situação assim, com certeza, eu acredito que Moisés se arrependeu. Por quê? Depois que Deus fala para ele: Moisés, porque você não me obedeceu, você não vai entrar na terra prometida. E nem o seu irmão Arão, porque Arão estava junto com Moisés na situação, então Arão também, né,
se embananou todo e Arão também não entrou na terra prometida. Imagina o que, irmão, você rodar 40 anos no deserto, ter que ouvir murmuração, ter que ouvir reclamação, ter que ouvir o povo reclamando, ser ameaçado de morte, ser perseguido, comer o pão que o povo amassou no deserto e ainda assim chegar na porta do gol e chutar pra fora. Foi o que Moisés fez, irmão. Ele botou a bola assim na terra prometida na frente do gol, chutou pra fora. Porque ele não entrou. Nem ele, nem Arão. Só que Arão morre primeiro que Moisés. Só que aqui nessa situação de Números aqui, 27, Deus falou assim, Moisés, sobe lá nesse monte aí. Sobe no monte Abarim. Você vai subir no monte Abarim. E daí de cima você vai contemplar toda a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Só que você, assim como seu irmão, não vai colocar os pezinhos lá. Você só vai ver, mas não vai entrar. Irmãos, eu não sei nem o que é pior. Acho que ver, né? E não entrar. Por quê? No começo do livro de Êxodo, né? Quando o povo reclama contra Deus. E chega a cair em Números 14, o povo reclama de novo, né? Porque quando Deus, ele pede a Moisés que mande espias ver como era a terra de Canaã, o povo volta com um relato miserável de lá da terra e começa a reclamar. Então Deus, ele libera uma sentença de que todos aqueles que reclamaram, né, exceto Caleb e Josué, não iam entrar na terra prometida. Eles iam rodar no deserto até morrer todo mundo, para depois a geração que ficou conseguir entrar. Então teve essa situação de que muitos morreram no deserto e não entraram, não viram e nem entraram, e teve Moisés que viu e não entrou. Irmãos, é complicado. Aí daí você começa a entender, irmãos, a importância, né, de você se dedicar a obedecer à voz de Deus. Independente, irmão, do nosso estado emocional, independente da nossa circunstância, da nossa realidade, o que importa é nos dedicarmos a obedecer. Por que além de se dedicar? Porque quando você se dedica, você acaba criando gosto, né? Você acaba criando, como é que eu posso dizer? Costume em fazer aquilo, né? Tem pessoas aí, né? Vamos dar um exemplo. A galera que toca instrumento. Tem pessoas que nascem com dom para aquilo, né? Mas o dom precisa ser desenvolvido. Tem pessoas que às vezes não nascem com dom, mas tem o desejo e acaba desenvolvendo talento para aquilo. Só que para a pessoa desenvolver algo, ela tem que começar a treinar. Ela tem que estudar, ela tem que praticar, ela tem que estar todo dia ali fazendo. A mesma coisa, irmãos, é a obediência ao Senhor. É algo que você dedica, né? Algo que você se dedica e acaba desenvolvendo dentro de si, o que? Esse dom de obedecer, né? Esse talento de obedecer ao Senhor. Porque, irmãos, não é para qualquer um, não. Você vê por Moisés. Moisés era alguém que Deus falava face a face, assim, ó. Cara a cara. Mas aí Deus manda Moisés fazer uma coisa, ele lá no seu dia de estresse, no seu dia de raiva, não obedece a Deus e peca por causa do povo. E nós temos também, irmão, ter muito cuidado com isso. Da gente não estar sendo levado pelos nossos sentimentos e acabar pecando contra o Senhor, né? A gente não ser levado pelas nossas emoções, pelos impulsos do momento. Que muita gente, né, às vezes faz ou fala algo, porque foi no impulso. Eu fiz isso no impulso, eu falei no impulso. Porque eu nem pensei direito, porque eu tava com raiva, não sei o quê. Irmãos, crente que é crente, que se preze, não é movido por sentimento, é movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não vá, irmão, sentir raiva, não vá sentir alegria, não vá sentir tristeza. Não é isso, não, que a gente também não é robô. Eu estou dizendo que a gente não pode ser dominado pelos nossos sentimentos, sabe? Porque assim, uma vez que você é dominado pelos seus sentimentos, você fica vulnerável, suscetível a pecar, a escorregar. Se você estiver feliz demais, você peca. Se você está triste demais, você peca. Tudo que é demais ou de menos, a gente pode pecar, irmão. Moisés. O que falar também de Salomão? O cara mais sábio de toda a Bíblia, mais sábio do universo, pecou no final da vida. A Bíblia diz que por ele, né, não ouvir a instrução do seu pai, por não ouvir a instrução de Deus, que Deus tinha dito, Deus foi bem claro, desde o início lá da fundação do mundo, não é para se casar com mulher estranha. Não é para se casar com mulher estrangeira. Não é para pegar ninguém de outra nação. Case com o seu próprio povo. O homem casa com 1000 mulheres. Das 1000, acho que não tinha uma crente. Eu acho, né? Não é possível. E a Bíblia diz que as suas mulheres estrangeiras perverteram o coração de Salomão.
Porque ele amou mais as mulheres do que a Deus. E aí, irmão? Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque cobiçou, porque estava no lugar errado na hora errada e cobiçou o que não deveria. Adulterou, assassinou e mentiu. E aí, irmão? Sansão tinha tudo para ser o melhor juiz da Bíblia, porque Sansão ele veio de uma promessa. A mãe de Sansão e o pai, eles que não podiam ter filhos. E aí eles recebem a visita de Deus, dizendo que eles iam engravidar. Só que o menino seria nazireu de Deus. O que é isso, Aline? A criança já ia nascer com o voto de quê? De que não podia tomar bebida forte, fermentada, não podia tocar em cadáver, não podia raspar a cabeça. Porque era um voto da época, né? Era como se fosse... Como é que eu posso dizer? Um protocolo da época, né? Quando você faz um propósito... Pronto, melhor. Um propósito da época. Então, Sansão já nasce com esse propósito de ser alguém separado para o Senhor. Porque o nazireu, o voto do nazireu era para alguém que se consagrava para Deus, se separava um tempo para se consagrar ao Senhor. Então, Sansão já nasceu consagrado a Deus, irmão. Sansão já nasceu já com um pé na glória, para você entender mais a situação. Só que o homem cresce, mais uma vez... Ou não houve pai, não houve mãe, que isso não casa com mulher estrangeira, não pega a mulher de outro lugar, casa com o povo aqui do teu povo, casa com... O cara pega uma filisteia, o cara pega um egípcio, o cara sai se envolvendo com um bocado de mulher. E no último, pega quem? Dalila. Dalila acaba com a vida de Sansão, Sansão quase é morto pelos inimigos, passa a maior vexame, passa a maior vergonha. O cara que derrubava o povo com um sopro, porque a sua força consistia no voto que Deus havia dado a ele, né, que é o voto de Nazireu de não cortar o cabelo. E aí o cara entrega o seu segredo para Dalila, que Dalila entrega o segredo para os inimigos, enfim, irmão. Tudo porque não ouviu a voz de Deus. E aí Sansão tem um fim que todo mundo já sabe. Então, irmãos, é complicado, né? Independente da unção que o homem, que a mulher tenha, independente do histórico que é o... Irmão, se não obedecer, irmãos, não adianta. Eu posso pregar muito bem, eu posso cantar muito bem, eu posso profetizar, revelar, plantar bananeira, mas o essencial para uma vida com Deus, irmãos, é uma vida de obediência, é uma vida de renúncia, é uma vida, irmão, de entrega, de intimidade, comunhão. E Moisés, irmãos, infelizmente, e olha que Moisés é um homem que eu admiro demais, a história de vida de Moisés é algo que eu fico assim, meu Deus, eu preciso me esforçar para pelo menos fazer 10% de que Moisés fez, sabe? Claro que isso não anula, né? Infelizmente, esse escorregão de Moisés não anula quem ele foi com Deus, né? A mesma coisa Davi, Salomão, Sansão, homens que fizeram também por onde, irmão, não anula. Tanto que a gente prega muito sobre esses homens. Só que para você ver que o fato de eles serem que eles foram, não deixaram eles imune, né? A escorregar, imune a cair. Só que aquela coisa, irmãos, foi uma escolha. Né? Ninguém peca sem saber, ninguém, escorreguei e caí no pecado. Não, pecamos consciente, pecamos sabendo, irmãos, que é pecado. Ninguém vai lá, acordei, pá, caí no pecado. Não, é uma decisão. A pessoa decide fazer aquilo. A pessoa, porque a carne é fraca. A gente sabe disso, mas quem você estiver alimentando mais é quem mais vai estar forte. Se você estiver dando mais espaço, né, à sua carne, alimentando a sua carne, é claro que ela vai vencer. Mas se você está se esforçando, irmão, para fortalecer ainda mais o Espírito dentro de você, buscando se encher cada vez mais de Deus, cada vez mais, o Espírito vai lhe dar força para você suportar. Porque o que a Bíblia diz? Resista ao diabo e ele vai fugir de você. E já em uma outra situação, a Bíblia diz, fuja de toda a aparência do mal. Irmãos, infelizmente, pecado é uma decisão. Da mesma forma como eu decido não pecar, eu também decido pecar. Ó Daniel, no primeiro capítulo Daniel já nos dá uma tapa sem mão. Daniel é arrancado da sua casa, arrancado da sua nação, levado até a Babilônia. Chega lá, qual a primeira atitude de Daniel? Reclamar? Chorar? Pergunta a Deus por quê? Não. Moisés, Daniel, não vou me contaminar.
Ponto. E ficou firme. E Deus abençoou Daniel aonde? Dentro da Babilônia. Porque Daniel decidiu, escolheu, optou não se contaminar. Então, irmãos, tudo é questão de escolha, né? Moisés aqui, mesmo sendo conhecido como o homem mais manso, ó que ironia, o homem mais manso da terra, pecou porque deu 2 cacetadas na rocha. Aí você acha que uma pessoa mansa vai dar 2 cacetadas na rocha? Porque ele infelizmente se deixou levar pelo sentimento do momento. E nós temos que ter cuidado, irmãos. Como eu falei, a nossa vida não tem que ser dirigida pelos nossos sentimentos ou emoções, não. Quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo. Quem guia, quem governa, quem tem que dominar sobre nossas vidas é o Espírito Santo. E quando isso acontecer, irmãos, mais firmes vamos estar diante do pecado, né? Mais decididos estaremos diante do pecado, mais fortes estaremos diante do pecado quando Deus dirige a minha vida, quando eu me dedico a obedecer e quando eu me esforço, irmão, me esforço com todas as minhas forças para buscar ter uma vida reta e santa diante do Senhor. Irmãos, vamos nos esforçar. Porque da mesma forma como a Bíblia enaltece a vida de Moisés, a Bíblia não foi hipócrita em querer esconder também os erros que ele teve, para deixar bem claro que mesmo sendo um homem de Deus, mas também foi um homem falho. Mas, irmãos, como eu falei, eu acredito que houve arrependimento na vida de Moisés, porque depois dessa situação, Moisés vai orar ao Senhor, né? Vai orar pedindo para entrar na terra prometida. Só que Deus pega e fala: Moisés, basta desse assunto. Não vai entrar e acabou. Acabou. Então você vê que ele se arrependeu, né? Para ele orar, para pedir, para entrar, porque houve arrependimento na vida de Moisés, só que Deus já estava decidido, irmão. Deus já estava ali, ó. Porque eu acredito, irmão, que tem situações na nossa vida que às vezes você tá numa intimidade tão grande com Deus, você tá numa busca tão boa, né? Num momento tão muito bom com Deus, que assim, todo mundo pode pecar, mas você não. Sabe? É aquele momento assim que você tá mesmo tapando as brechas, tá vigiando, tá guardando o coração, tá guardando a língua. E aí chega uma fase que tipo assim, ó meu filho, todo mundo... Ah, porque todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Então assim, todo mundo pode pecar, menos você. É uma coisa da Moisés aqui, irmão. Todo mundo podia reclamar, murmurar, ficar com raiva, mas Moisés não. Moisés não podia. Mas infelizmente. Mas, se a gente sabe, irmão, que nós estamos escorregando com Deus em alguma área da nossa vida, hoje é noite da gente se arrepender, hoje é noite da gente colocar a nossa consciencinha pra pensar e buscar, irmãos, ter uma vida mais santa, mais reta, mais firme diante do Senhor, porque o mais interessado, irmão, nos abençoar, o mais interessado, irmãos, em nos fazer crescer, prosperar, ser pessoas mega felizes é o Senhor. Só que depende também de quem? De nós, para que tudo isso que Ele nos promete, para que todas as suas boas dádivas, as suas bênçãos possam nos alcançar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, meu Deus, por essa palavra, obrigada por essa direção. Pai, eu já te louvo e te agradeço, meu Pai, por ter nos chacoalhado nessa noite, Pai, por ter nos feito enxergar, porque independente, meu Pai, de unção, de função, de cargo, seja o que for, todo homem, toda mulher, todo homem, meu Pai, toda mulher está, infelizmente, vulnerável, Pai, a pecar, vulnerável a cair. Mas só cai, só escorrega quem decide, Senhor, fazer isso. Mas quando decidimos ficar firme, quando nos decidimos, meu Pai, obedecer, quando decidimos, meu Pai, olhar para Ti, olhar para Cristo, a gente consegue vencer. A gente consegue ir mais longe. A gente consegue, meu Pai, Senhor, resistir o mal. Oh, Deus, eu te peço, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, Senhor, a resistir ao mal. Que eles não só resistam, mas que eles fujam também, Senhor, e busquem ter uma vida reta, uma vida santa diante do Senhor. Pai, eu só tenho a lhe agradecer por essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus, meu Deus, amém. Amém? Pessoal, um beijo imenso, que Deus abençoe.